Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, vamos estudar hoje o capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lembrando aos irmãos que eu não irei ficar falando capítulo 4 toda hora, porque aqui é um estudo específico. Então vamos nos prender apenas nos versículos e ver o que essa maravilhosa carta de Paulo tem a nos ensinar. Vamos juntos. Versículos de 1 a 3. Finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Interessante aqui que Paulo ele escreve o seguinte: ele roga e exorta em Jesus Cristo, nosso Senhor, que a igreja de Tessalônica ande e agrade a Deus como eles. O que significa isso? Eles eram primeiro a dar exemplo. Os líderes dessa época eram líderes cheios do Espírito Santo que gostavam e amavam dar bom exemplo. Você não vê nessa igreja os apóstolos, os líderes, cometendo o que nós chamamos de pecados graves. Nós não vemos, a Bíblia também menciona sobre escândalos, você não vê isso aqui. Quem é usado por Deus não é metido em escândalo. Não estou dizendo aqui sobre perseguição, sobre falsas acusações, como algumas pessoas já viveram isso, tá? Isso é diferente. Mas algo comprovado, algo que realmente aconteceu, você não vê. Todos os apóstolos, os homens que tinham o Espírito Santo, eles eram perseguidos com falsas acusações, assim como Jesus também foi. Deixando bem claro aos irmãos. Versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Um desses mandamentos. Olha só, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da fornicação. O que é a fornicação? Relação sexual ilícita. Mas como aqui a palavra fornicação, vamos entender melhor isso aqui. Essa ideia de fornicação, ela é tanto para o solteiro quanto para o casado. Mas o casado recebe o nome de adultério. O solteiro é uma outra situação interessante. A Bíblia diz que, por exemplo, assim, eu não sou casado. Então eu não posso ficar uma semana com uma mulher, na outra semana com outra mulher. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. E muito menos me deitar com ela. E muito menos isso. Então precisamos entender essa colocação de Paulo. Deus não deseja isso para os seus filhos. Só que os apóstolos deram exemplo. Então, eu, como pregador da palavra, eu dou o exemplo. Quem me conhece sabe que esse ponto da Bíblia eu vivo. Estou aqui para me exaltar? Não. Estou aqui para dizer que isso é uma coisa importante. É uma coisa de extrema importância. Infelizmente, hoje, não se vê mais a escolha de líder como em Atos. Qualquer um. Ah, não tem põe qualquer um. Em Atos não tinha isso. Então, temos que ter essa noção. A pessoa, para ser líder, ela tem que ter, primeiro, comunhão com Deus em Cristo. Como é que ele faz isso? Andando de maneira que Cristo andou. Ah, mas é impossível. Então, qualquer reclamação, venha para Paulo. Nós não vemos nenhuma reclamação direta com Paulo. Paulo teve seus defeitos? Teve, mas não gerou escândalo. Não foi um defeito que eles tinham a ponto de afastar pessoas de Cristo. É isso que temos que ter em mente. E muitas pessoas não têm. Versículos de 4 a 6 ele continua. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que é seu vaso? Seu corpo, sua mente, seu coração. É isso. As minhas ações têm que ser de santificação e de honra. Não posso fazer piada de mau gosto. Eu não posso falar algo que possa machucar ou ferir meu irmão. E dentre outros. Não adianta você falar que você é salvo, que você é isso, se as suas ações não demonstram. Paulo está colocando exatamente isso. Nós devemos meditar. 5. Não na compaixão da cobiça. Concupiscência é cobiça. Como os gentios que não conhecem a Deus. Isso é interessante. Nós, como cristãos, não devemos andar cobiçosos. Desejar a mulher do outro, o carro do outro, a casa do outro, o emprego do outro, a inteligência do outro. Não é assim que o cristão vive. Quem vive assim é gentil. Existem, infelizmente, cristãos que estão dentro da igreja, que aspas, né?
dentro da igreja, canta, louva, é chefe, é líder, é não sei do que, é se diz aquilo, mas vive cobiça. E a Bíblia diz que quem vive cobiça não conhece a Deus. Devemos tomar muito cuidado com isso. Versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Cuidado com isso aqui. Uma vez eu fui fazer um negócio com um pastor, o cara simplesmente sumiu do mapa, ficou me devendo R$ 8.000. Não sei até hoje cadê ele. E é exatamente isso aqui, ó. Ninguém oprime ou engana seu irmão em nenhum negócio. Você consegue entender? Quantas pessoas que nós conhecemos, não faço negócio com o evangélico, Deus me livre. E aqui está dizendo que o Senhor, ou seja, Jesus, ele é vingador. Você aí que usa o seu corpo de maneira correta, seu pensamento de maneira correta, você que fica aí andando fazendo besteira na rua, estou falando aqui para cristão. A Bíblia é para cristão. O ímpio, o ateu, que não importa. A Bíblia foi feita para cristão. A recomendação da Bíblia são para cristãos. Põe na sua cabeça isso. Então, esse puxão de orelha é para cristão. Mas o ateu, mas não sei o quê. Deixe ele. Deus está preocupado com a sua vida e com a minha vida. Se nós professamos a Cristo, nós temos que tomar cuidado com isso aqui. Jesus é o vingador. Ele vai fazer justiça por nós. Tomem muito cuidado, irmãos. Isso aqui é uma coisa séria. Tem muita gente que é cristão, mas ainda não aprendeu o que é servir a Cristo. Acha que isso aí para o templo, templo não, perdão, ir para uma parede, lá achando que está adorando a Deus, achando que está salvo, só porque tem cargo, só porque faz isso, só porque faz isso. Eu sinto muito, irmão. Você está enganado. Nós temos que viver como está escrito Paulo. Isso é muito importante. Tá? Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Muitos irmãos evangélicos, infelizmente, são presos na pornografia. Eu não estou julgando você, irmão. Você está preso. Procure ajuda, uma psicóloga, faça um jejum, faça uma consagração para Deus lhe tirar. Eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não é isso, não. Deus nos chamou para a santificação. Cristão que fica, parece coruja assim, né? Olhando mulher na rua. Cuidado. Cuidado com essas coisas. Nós somos espirituais. Não podemos ser carnais. Versículo 8. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ou seja, o cristão que não aceita a repreensão de Deus, o que vai acontecer? Ele vai se afastar de Deus. Infelizmente, hoje, muitos cristãos acham, porque a Bíblia é tudo de bom. Não, tem um puxãozinho de orelha. Se você é cristão e acha que Deus não puxa a sua orelha, você tem que ler Hebreus. Deus repreende a quem ama como filho. Paulo está repreendendo pessoas porque vocês são filhos de Deus. Você entende? Nós temos que ser espirituais. E não ficar criando, ficando com raiva de Deus. Vamos colocar entre aspas. Ficando com raiva. Não. Se Deus está puxando a sua orelha, agradeça. Ele te ama. Pai e mãe não puxa a orelhinha, não dá a correção, ele não dá a instrução, você está errado, cuidado com isso. Mesma coisa a Deus. Tá bom? Versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis aos outros. Agora Paulo exalta a igreja. Olha, amor fraternal, vocês estão show, nice, perfeito. Vocês estão em Cristo no amor fraternal. Então, as cartas de Paulo servem para quê? Deus estava usando Paulo para que Paulo o falasse para a igreja. Não faça isso, cuidado com isso, muito cuidado com isso aqui. Então, precisamos ser maduros espirituais, cair em si como filho pródigo. É o seguinte, Senhor, olha, eu não consigo, nós não conseguimos. Você acha que eu consigo alguma coisa? Eu tenho que pedir para Deus. Minha oração, Deus, me ensina a guardar a tua lei, me ensina a guardar a tua regra, me ensina a te obedecer. Essa é a minha oração. Dificilmente eu peço uma coisa para Deus material. Eu quero que Deus me ajude a obedecê-lo. A minha oração, meu desejo é esse. Deus sabe disso. Deus sabe, esse é o meu desejo. Isso é uma experiência pessoal com Deus minha. Certo? Então aqui, o amor fraternal é ótimo? Ótimo. Temos que pedir coisas espirituais.
Versículo 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Olha só, a igreja estava tão cheia de amor que ela ajudava os irmãos. Se eu tenho amor com alguém, eu estou vendo alguém fazer besteira, eu chamo essa pessoa, irmão, é o seguinte, olha, essa decisão não foi legal, olha, essa palavra não encaixou bem, olha, isso aqui não é de Deus. Amor ao próximo é eu chamar meu irmão, falar, olha, isso aqui não é de Deus, e não é para julgá-lo, é abrir a Bíblia e mostrar como Deus deseja. É isso que precisamos fazer, entende? Eu tenho um irmão meu chamado irmão Naldo, cara, eu nunca o vi pessoalmente, mas eu tenho um amor fraternal tão grande com esse irmão, que nós conversamos sobre qualquer assunto. Qualquer assunto, muitas vezes eu estou triste, eu estou chateado, eu mando áudio para ele manda para mim, estamos em oração. É exatamente esse ponto. Irmão Naldo, um abraço, Deus abençoe, tá bom? É justamente esse ponto. Eu, pela minha condição, queria poder fazer mais por ele, não posso, e eu sei que vice-versa é verdade também. Não é só ajuda financeira, não. Coisa que eu e o irmão Naldo podemos nos ajudar nesse ponto. Mas escutar, dar uma palavra de consolo, orar, meu irmão, isso já é amor. Quando uma pessoa que não conhece a Deus chega para nós, ela quer esse aconchego, ela quer esse amor. E muitos cristãos ainda não entenderam isso. Versículo 11: E procureis viver quietos, e tratar todos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vou temos mandado. Isso é interessante. O que é viver quieto? Não procura briga, não procura confusão, não se meta em encrenca. Fica quieto, calmo, né? E tratar dos vossos próprios negócios. Não se meta na vida dos outros. Uma coisa, eu vou deixar um exemplo aqui. O meu grande irmão Naldo manda um áudio agora. Leone, olha, aconteceu isso aqui, oração e tal. Uma coisa é um irmão me pedir ajuda. Eu vou dar conselho, eu vou escutá-lo, eu vou orar por ele. Outra coisa é ninguém me chamar para conversa e eu dar uma de intrometido. Eu não posso me intrometer em nada. Só se me perguntar. E eu tenho que trabalhar. A Bíblia manda o cristão ir trabalhar. Vai trabalhar. Ah, não é fácil emprego. Realmente não é. Realmente não é fácil. Eu concordo com você. Eu concordo. Mas nós temos que continuar. Peça a Deus o pão de cada dia que ele vai abrir a porta, irmão. Eu sou testemunha disso. Versículo 12. Para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Isso aqui é importante. A preocupação de Paulo é com os de fora, ou seja, os não cristãos. Para os ímpios, para aqueles que não creem em Deus. Nós temos que andar de maneira honesta, íntegra, correta, para dar exemplo por de fora. Por que que hoje a palavra de Deus ela é, desculpa a expressão, avacalhada? Por que que a palavra de Deus hoje ela é feita de chacota e piada? Porque aqueles que se dizem pregadores a isso estão fazendo besteira. Desvio de dinheiro, adultério, caixadores dentro da igreja e outras coisas que a gente nem sabe. Isso que a mídia soltou. E justamente isso. Entendeu? E uma coisa importante, irmãos. Uma coisa importante aqui. Não devemos gastar mais do que ganhamos. Isso aqui é um conselho que eu dou para vocês. Mas não é fácil. Não estou dizendo que é fácil ver nesse país. Eu também não ganho muito, não. Mas, graças a Deus, eu não gasto mais do que eu ganho. Eu me controlo. Não é fácil, mas me controlo. Então, se eu não quero passar por problema, por necessidade, por dívida, eu não faço. Salvo emergência, uma cirurgia, algo assim. Aí tudo bem. É até aceitável. Tá bom? Então, isso é importante também saber. Deus abençoa, mas não podemos abusar também da boa vontade do nosso Senhor, né? Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos já que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Isso aqui é importante. Paulo está falando dos que morreram. Muitos pregadores dizem, né? Ah, porque algumas pessoas pregam que a pessoa, quando ela dorme, ela está dormindo. Sim, Paulo fala sobre isso. Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, fala sobre isso. Infelizmente, muitos líderes, pastores, não leem Bíblia. Eles só acreditam na filosofia teológica, que infelizmente é diabólica. Não é bíblica. Olha o que Paulo diz.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. São os que estão mortos. Então a Bíblia chama a morte de sono. Ponto final. Acabou. Para que não fiqueis tristes, né? Como os demais que não têm esperança. Aqueles que não têm Cristo. Olha só, versículo 14, ele explica: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Olha lá, olha o que está escrito. Quem morre em Cristo está dormindo. Está na Bíblia. Cuidado com essas teologias que você escuta por aí. Deus os tornará a trazer com ele. Quando Jesus voltar, os mortos voltam à vida. João 5, 28 e 29. É interessante isso aqui. Versículo 15. Dizemos-vos, né? Pois isto, pela palavra do Senhor, ou seja, de Cristo, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que ele está dizendo? Quando Jesus voltar, os vivos não serão os primeiros. Não serão. Primeiro, os que já morreram, salvos. Vamos continuar lendo o contexto. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo restarão primeiro. Ninguém morre e vai para o céu. Esquece isso. Isso é teologia diabólica. Olha o que a Bíblia está dizendo. Porque o mesmo Senhor, esse Senhor é Jesus, descerá do céu com alarido. Ou seja, arrebatamento secreto é outra mentira do diabo. Teologia do diabo. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai ter alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Tom! Que arrebatamento secreto é esse se vai ter trombeta? Eu nunca vi nenhuma coisa secreta com barulho. Imagina eu querendo passar na porta de casa sem fazer barulho e eu contratar uma banda para ficar tocando. Não tem como. Vamos usar aqui um pouco a cabeça. Então, cuidado com essas filosofias gregas aí, que está dentro do cristianismo. Muito cuidado. Aí coloca assim: Jesus volta, a trombeta toca, os mortos salvos ressuscitam. É isso que está dizendo aqui. Versículo 17. Depois nós, eu estou vivo, eu posso me incluir, né? Depois nós, o que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos ressuscitados. Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vamos resumir a história. Imagine que aqui tem uma nuvem, Jesus está aqui em cima da nuvem, correto? Está aqui, Jesus está em cima da nuvem voadora. Está aqui, ó, tá a nuvenzinha. Aí a trombeta toca. Tom! Tocou a trombeta. Os mortos salvos ressuscitam. Eles vão primeiro. É isso que está dizendo aqui. E depois os vivos vão encontrar Jesus nos ares. Esse ponto é muito importante. Jesus não pisará na terra. Cuidado com esse ponto do contexto. Jesus, na sua volta, não pisará na terra. Muito cuidado para não ser enganado por falsos cristos. Jesus Cristo pisará na terra, irmãos? Não. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Se você, meu irmão, perdeu seu pai, sua mãe, sua tia, seu filho, qualquer pessoa da sua família. Eu perdi pessoas importantes da minha família. Prometo não chorar aqui que dá vontade. A dor é muito grande da perda. Claro, eu sou humano. Mas a Bíblia está dizendo que isso é a nossa esperança. O nosso consolo, irmãos. Na volta de Jesus, veremos nossos entes queridos e eles estarão com Jesus e depois nós estaremos. Não perca essa esperança. Meus irmãos, que Deus abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja. Até o nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.